Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática. Professor Ailton, da Escola Municipal Professor Marcílio Flávio Rangel, galerinha do 8º ano na área, né? Bem, a gente vai fechar hoje a nossa semana, que nós passamos toda a semana trabalhando sobre números racionais. Nós já havíamos abordado esse tópico, esse conteúdo no nosso primeiro semestre, mas vamos estar finalizando aqui, revivendo novamente este momento, e nessa semana vamos estar finalizando hoje, tá? Ou melhor, é exatamente hoje, que amanhã é a aula correspondente à quinta-feira, então nós não temos vídeo a ser postado. Então, hoje em especial, nós vamos tratar sobre multiplicação, divisão e potenciação. Durante o início da semana, nós comentamos a sinopsezinha da introdução, na parte introdutória, sobre números racionais, e também já abordamos a nossa soma e nossa subtração envolvendo esses números racionais. Perfeito? Belezinha? No mais, tudo bem? Então, vamos ao que nos interessa. Multiplicação de frações. Na multiplicação de frações, devemos multiplicar os numeradores com numeradores e denominadores com denominadores. Professor, eu já sei disso. Tudo bem, estamos só revivendo este momento, tá? Então, eu tenho 3/7 multiplicado por 6/4. De cima com de cima, de baixo com de baixo. De cima com o de cima, de baixo com o de baixo. 3 vezes 6, nós vamos encontrar 18. 7 vezes 4, nós vamos encontrar 28. Numerador com numerador, denominador com denominador. Só que aqui você está observando que no caso aqui, vamos só corrigir aqui a caneta, que no caso aqui, a gente consegue simplificar, tá certo? Nós vamos conseguir simplificar. Então, nós vamos estar simplificando por quanto? Por 2. Quem é 18 dividido por 2? 18 dividido por 2, nós vamos encontrar 18 dividido por 2, só um minutinho. Perfeito. 18 dividido por 2, nós vamos encontrar... Pronto, vamos aqui. 18 dividido por 2, nós vamos encontrar 9. 28 dividido por 2, nós vamos encontrar 14. Um probleminha aqui, mas eu acho que já foi resolvido. Então, ficamos com 9/14, consequentemente, está na forma irredutível. Aqui nós temos dois outros exemplos. Eu tenho 8/3 multiplicado por 4/3. Ah, professor, a gente conserva o denominador e faz a operação dos numeradores. Olha o dedinho. Você está vendo o dedinho? Pois imagina de forma virtual. Negativo. Você faz isso quando você está somando ou subtraindo frações. Aqui nós estamos multiplicando. Olha aqui o nome, ó, multiplicação. Então, o numerador multiplica o numerador. Quem é 8 vezes 4? 32. Quem é 3 vezes 3? Encontramos 9, tá certo? Então, 32 nonos não dá para simplificar. O mesmo processo quando você tiver negativo. Aí, no caso, você tem que ter cuidado, que aí aquelas regrinhas lá de números inteiros que nós vimos na semana passada, prevalece aqui no jogo de sinal. 5 vezes o 4, encontramos 20. 2 vezes 3, encontramos 6. Numerador com numerador, denominador com denominador. Só que aí nós temos que fazer o jogo de sinal. Menos multiplicado por mais, encontramos menos. Menos 20/6, que menos 20/6, simplificando por 2, aqui embaixo, 20 dividido por 2, encontramos 10, e 6 dividido por 2, encontramos 3, tá certo? Então, mesmo processozinho, a gente continua fazendo. Multiplicação de números decimais. Ao multiplicarmos números decimais, devemos estruturar o algarismo para saber a posição da vírgula no produto obtido. Contamos quantas casas decimais possui cada número decimal e deslocamos a vírgula em relação aos algarismos do produto da direita para a esquerda. Entendi nada, professor. Você não entendeu? Volta o videozinho, dá uma pausezinha, faz a leitura, tá certo? Mas não entendeu? O que é que ele quer? Você vai multiplicar normal, vai pegar 24, por exemplo, multiplicado pelo 12, multiplica normal. Você só vai se preocupar com a vírgula no final, só no final da multiplicação. Não é aquele cuidado que eu tinha que ter lá na soma e na subtração de colocar vírgula em parte de vírgula, não. Eu faço de conta até que não tem essa vírgula e vivo o momento da multiplicação. Ou seja, eu vou pegar o 2 vezes o 4. Quem é o 2 vezes o 4? 2 vezes o 4, nós encontramos o quê? 8. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 4.
Encontramos 4. Normalmente a gente bota um tracinho aqui debaixo do 8. Aqui um probleminha aqui de conexão de escrita. E aí 1 vezes 2, 2. Aí fazendo a soma, baixou o 8. Ó, esse 4 está aqui debaixo do 8, não. Imagine isso. Ouçam-me. Peguei o 4 mais 4, deu 8. E baixei o nosso 2. Perfeito? Então ficamos com 288. Só que os meus números têm vírgula. Então, quantas casas decimais tem esse número 1,2? 1,2 tem uma casa. E o 2,4, uma casa. Então, dá um total de quantas casas decimais? 2 casas decimais. Então, você vai pegar aqui e vai contar da nossa direita para a nossa esquerda 2 casas decimais. Ó, number 1, acompanha a setinha, number 2. Então, 2,88 é o nosso resultado final. Perfeito? E aqui é a mistura, né? A matemática de inglês, tá? Mas aqui o inglês aqui é fraquinho, tá? Qualquer coisinha fala com o professor Tiago. Eu acho que é o professor de vocês. Poderíamos também resolver esse exemplo por meio de frações. 2,4 vezes 1,2. Eu vou transformar esse 2,4 em fração. É 24 décimos. Já vimos isso também. Eu vou transformar 1,2 em fração. 12 décimos. Aí agora eu viver o momento das multiplicações. Numerador com numerador, denominador com denominador. 24 vezes 12, 288. 10 vezes 10, 100. Professor, mas a resposta lá está na forma de número decimal. Então, o que é que eu vou fazer? Oxê, divide. Quem é 288 dividido por 100? Divisões por potências de 10. É só andar com a vírgula. Então, basta você pegar aqui, ó, o teu 288, tá ok? 288. E aí você vai contar, ó, são 2 zeros. Então, conte 2 casas decimais. Number 1, number 2. Então, fica na vírgula, então, 288. Mas se a resposta lá estiver na forma de fração, deixa na forma de fração. Estando ela na forma irredutível, aí você precisa simplificar. Não está entendendo, professor? Ou melhor, não estou entendendo, professor. Então, volta o vídeo e tenta rever novamente. Não conseguiu entender? Entre em contato comigo através do nosso canal de comunicação. Estou agora já onde? Estou na divisão de 2 ou mais frações. Para dividirmos 2 ou mais frações, utilizamos uma regra prática. Conserva-se a primeira fração e multiplicando-a pelo inverso da segunda. Professor, o que é inverso mesmo? Você vai trocar a posição do numerador com o denominador. Quem era numerador vira denominador. Quem era denominador vira numerador. Apenas isso. Recorde-se que o inverso de uma fração é dado ao trocarmos o seu denominador pelo numerador, ou vice-versa. Eu tenho 13 sétimos dividido por 9 meios. Vou transformar essa divisão, nós iremos transformá-la em uma multiplicação. 13 sétimos, continuou, conserva-se a primeira. E multiplica-se, troquei o sinal de divisão pelo de multiplicação, pelo inverso da segunda, 2 nonos. Era 9 meios, virou 2 nonos. E agora? Viva o momento da multiplicação, de cima com de cima, de baixo com de baixo. 13 vezes 2, 26. 7 vezes 9, 63. Beleza? Mas se eu tiver mais de 2 frações, professor, você vai fazendo de grão em grão. Faça as 2 primeiras e, em seguida, o resultado das 2 primeiras, faça com a última. 1 meio dividido por 4 quintos. Conservei a primeira, 1 meio dividido por 4 quintos. Conservei a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda. Era 4 quintos, virou o quê? 5 quartos. E aí você observa que esta outra continuou do jeito que está. Faz de conta que ela nem está por aí, tá? Nem fede, nem cheira, né? 1 vezes 5, encontramos 5. 2 vezes 4, encontramos 8, ó. Encontramos essa fraçãozinha aqui, resolvendo este nosso cidadãozinho aqui, tá certo? Beleza? E aí, diante disso, fiquei agora com 5 oitavos, aí dividido por aquilo que não estava nem fedendo e nem cheirando, que era o 2 sextos, tá? Agora ficou com 2 fraçõezinhas dividindo. Aí você volta à regrinha normal. 5 oitavos multiplica-se pelo inverso de 2 sextos. Qual é o inverso de 2 sextos? 6 meios. 5 vezes 6, 30. Quem é 8 vezes 2? 16. Se nós temos uma fração que dá para simplificar,
tem que colocar na forma irredutível. Quem é 30 dividido por 2, encontramos 15, e quem é 16 dividido por 2, encontramos 8. Perfeito? Belezinha? Espero que sim. Bacana? Vamos para a nossa próxima. Temos a nossa próxima situação. A situação está abordando agora números decimais. Aquele número com vírgula. Aqui nós estamos trabalhando exatamente com decimais exatas, né? Eu tenho 1,23 dividido por 0,5. Para realizar a divisão de números decimais, devemos igualar a quantidade de casas decimais dos números e efetuar a divisão. Eu não entendi nada, pois perceba, prestai. 1,23, 0,5. Quantas casas decimais nós temos aqui no 1,23? 2, professor. Está aqui, 2. E quantas nós temos aqui no 0,5? Apenas uma. Então, vamos igualar as casas decimais. Então, acrescenta aqui, ó. Opa, acabou dando errado. 0. Acrescenta-se 0, viu? Fiquei com 2 casas, 2 casas. Então, na verdade, agora você desconsidera a vírgula. Como se nós tivéssemos 123 e o 0,50. Mas 0,50 é a mesma coisa de 50. E agora você divide normal. 123 dividido por 50. Encontramos 2. 2 vezes 50, 100. 100 para 123, 23. Não tem nada para baixar, eu vou acrescentar a vírgula. E acrescenta-se o 0. 230 por 50 deu 4. Porque 4 vezes 50 deu 200. 200 para 230 ficou 30. Acrescenta-se o 0. Consequentemente, obtendo 300 dividido por 50, encontramos 6. E 6 vezes 50, 300 espartanos. Sobra resto 0. Então, 1,23 dividido por 0,5, encontramos 2,46. Então, você trabalhou aqui a divisão entre números decimais. Professor, oi, mas nós poderíamos ter transformado em frações, não poderíamos? Poderíamos ter vivido esse momento, sim. 1,23, quando eu transformo em fração, vai ficar 123 centésimos. Dividido 0,5 transformado em fração, 5 décimos. Voltei para a divisão de frações, conservei a primeira, 123 centésimos, e multipliquei pelo inverso da segunda, que é 5 décimos, ficando 10 quintos. Agora é só viver o momento da multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador. 123 vezes 10, 1.230. 100 vezes 5, 500. Fazendo essa divisão, se ele quiser, se a questão estiver pedindo na forma decimal, divide. Se a questão estiver pedindo na forma fracionária, só procure simplificar. E dividindo 1.230 por 500, vamos encontrar 200, ou melhor, 2,46. Perfeito? Beleza? Então, foi isso que nós vimos de multiplicação e divisão. Já estamos aonde? Na potenciação de números racionais. É o mesmo que a potenciação de naturais, é o mesmo que a potenciação de inteiros. Nós vamos transformar em multiplicação. O detalhe aqui é que eu posso ter números com vírgula e números fracionários. Só essa é a diferença. Mas nós temos aqui, por exemplo, 2 quintos elevado a 2. Ou melhor, 3 quintos, perdoe-me. 3 quintos elevado a 2. Então, pego 3 elevado a 2, encontrei 9, que é o mesmo que 3 vezes 3. Eu tenho 5 elevado a 2, é o mesmo que 5 vezes 5, encontrei 25. Professor, fale um pouquinho mais lento. Tudo bem. 3 quintos elevado a 2. Então, é como se nós tivéssemos 3 quintos. Olha aquele. Nós vamos multiplicar por ele mesmo. 3 quintos. Ali é um 3, viu? Aí, ó, multiplicação de frações. Numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 3, encontramos 9. E, no caso, 5 vezes 5, 25. Beleza? Perfeitinho? Pronto, é basicamente isso, meu jovem. Tá certo? Com tranquilidade. Resposta 9,25. Você pode fazer essa de forma mais detalhada ou ir direto, né? 4 sétimos elevado a 3. Aí, nesse caso, eu vou pegar 4 sétimos vezes 4 sétimos vezes 4 sétimos. 4 vezes 4 vezes 4, 64. 7 vezes 7 vezes 7, 343. 2 nonos elevado a 2. 2 nonos vezes 2 nonos. 2 vezes 2, 4. 9 vezes 9, 81.
5 meios elevado a 5. 5 meios, vezes 5 meios, vezes 5 meios, vezes 5 meios, vezes 5 meios. Aí multiplique. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625, vezes 5, 3.125. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. E se eu tenho 6 quintos elevado a 2? Esse aqui já está batido, né? Elevado a 2. É só 6 vezes 6, 36. E 5 vezes 5, 25. E quando nós tivermos um décimo elevado a 4, quando for potência de 10, é só você acrescentar a quantidade de zero. Se for denominador ou numerador, 10. É só acrescentar a quantidade de zero. Se eu tenho 10 elevado a 4, eu pego 1 e coloco 4 zeros. E nós sabemos que o 1 elevado a qualquer número é sempre igual a 1. Certinho? Beleza? Espero que realmente estejam compreendendo. Eu posso também ter situações de potências com expoente negativo. O processo é o mesmo. Só que eu tenho que fazer um detalhezinho antes. Como assim? Eu tenho 4 quintos elevado a menos 2. Antes de resolver essa potência, eu tenho que eliminar esse negativo do expoente. Para isso, eu vou inverter a minha base. Não estou entendendo, não. Calma aí. 4 quintos elevado a menos 2. Elimina esse menusinho aqui do 2, do expoente. Como é que eu faço isso? É só tirar, né, não? Não. Aí você tem que inverter essa tua base. Se eu tenho 4 quintos, vira 5 quartos. Se do 4 quintos virou 5 quartos, então eu tenho que trocar o sinal aqui do expoente. Tá menos, ficou mais. Aí agora você vive o momento que nós fizemos no slide anterior. 5 elevado a 2, 25. 4 elevado a 2, 16. 2 terços elevado a menos 3. Expoente negativo, não tá? Inverte a tua base primeiro, ó.